Converter a sua CNH brasileira para a patente italiana é apenas uma das tantas burocracias que vocês precisam resolver aqui na Itália. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre conversão de habilitação de CNH, onde fazer, como fazer, quais são os documentos necessários e principalmente qual é o custo. E vamos falar também um pouquinho sobre PID e traduções, o que é melhor fazer para dirigir aqui na Itália. Mesmo que você não pense em comprar um carro, não saiba quando vai dirigir aqui na Itália, eu te aconselho a fazer a conversão deste documento o quanto antes, assim que você tiver todos os demais documentos necessários. Isso porque existe um prazo para você fazer a sua conversão depois que você está residindo na Itália. Então, eu te aconselho realmente a, mesmo que não for dirigir, mesmo que não for comprar um carro, fazer esse procedimento, pelo menos a burocracia vai estar resolvida. Para quem está começando a pesquisar agora sobre mudança de país, talvez nem nunca tenha ouvido falar nisso. Mas existe um acordo entre o Brasil e a Itália desde 2018 que permite que você faça a conversão da sua habilitação brasileira, da sua CNH, em patente italiana, que é o documento equivalente aqui na Itália para você poder dirigir, e isso sem exame algum e sem fazer autoescola. Este é um acordo bilateral e isso significa que vale tanto para os brasileiros que vêm para a Itália, como para os italianos que vão para o Brasil. E é um acordo de 5 anos, então eu achei o time perfeito para trazer para vocês esse assunto, porque este acordo só vai estar em vigor até janeiro de 2023. Então, para quem está vindo para a Itália neste ano, ainda é válido fazer a conversão da habilitação. É provável que ainda seja postergado, mas após janeiro do ano que vem não sabemos como será essa temática. Para a nossa alegria, podem ser convertidas tanto as habilitações singularmente, se você tem só a A ou só a B, como a AB das duas juntas. O que é importante vocês saberem é que não é possível converter carteiras acima da categoria C. Então, se você tem a categoria C, por exemplo, ela vai ser rebaixada para B da Itália, mas você pode fazer uma prova adicional e obter a categoria C aqui, mas precisa, nesse caso, passar pela autoescola. Uma coisa super interessante de vocês saberem, isso principalmente para quem só tem a habilitação B no Brasil, que é a de carro, é que aqui na Itália ela é a única que te serve para pilotar também motos e scooters até 125 cilindradas. Isso mesmo, se você quiser um scooter ou uma motinha só para ir trabalhar no dia a dia, fazer curtos trajetos, isso você pode fazer tranquilamente com sua CNH B, convertida para a patente italiana B. Aqui esse tipo de motinha pode ser pilotada até por jovens de 14 anos através de uma habilitação um pouquinho inferior à habilitação normal, que se chama AM, que é justamente para essas motinhas pequenas e com baixas cilindradas. Entende-se que quem tem a habilitação B, que é uma habilitação superior a essas motinhas, também pode pilotar automaticamente sem precisar da habilitação A. E onde você pode fazer a conversão da sua habilitação? Existem 2 métodos para você converter a habilitação aqui na Itália. E a primeira delas é o órgão principal, é a motorização, como se fosse o nosso Detran. E existe uma motorização em cada cidade principal aqui da Itália, então vocês não vão ter problemas com isso. Quando você faz esse processo diretamente com o órgão competente, com a motorização, as taxas são inferiores, mas nós vamos falar sobre isso depois. E você vai fazer toda a documentação, toda a burocracia por conta própria. Isso tem vantagens e tem desvantagens. E a segunda opção é fazer através de uma autoescola credenciada para isso. Novamente, existem várias, tem que escolher a cidade e fazer várias ligações nas autoescolas
perguntando se elas tratam esse tipo de burocracia, se eles fazem esse processo para você. Mas pode ser uma boa opção para você que não quer se dar o trabalho, não quer correr atrás de papelada, de ficar indo em motorização em horários difíceis, ou talvez para você que ainda não fala italiano muito bem, essa pode ser uma boa opção. Achar uma motorização perto de onde você vai morar é muito simples, porque normalmente só tem uma nas cidades. Mas achar a autoescola pode ser um pouco mais complexo. Vai ser um trabalhinho minucioso mesmo, sentar a bunda na cadeira em frente ao computador e colocar a autoescola, por exemplo, em Milano. Ligar em todas e saber qual delas faz esse processo para você e anotar também os custos, porque existe variação entre autoescolas. Quais são os documentos que você precisa ter aqui na Itália em mãos para dar entrada nessa documentação, nessa conversão de habilitação? Primeiramente, obviamente, a sua CNH original e válida. Tem como fazer com a habilitação vencida, mas o processo é bem mais complexo e você precisa passar por uma prova, mas vamos falar de forma geral de quem está com a habilitação válida. E isso não pode ser feito com as habilitações provisórias, aquelas de 1 ano de recém-habilitados. Então vamos lá para nossa listinha de documentos. Eu vou falar eles original, mas todos que eu falar aqui precisam ter também uma cópia. E você precisa levar essa cópia, senão eles nem dão entrada no processo e não tiram xerox para você. Então já vá com todos os documentos em original e as suas devidas cópias. Você vai precisar da sua CNH original, então o documento mesmo, e a tradução jurada deste documento. Então você precisa fazer através de um tradutor juramentado a tradução da sua habilitação. Isso você pode fazer na Itália ou no Brasil, é indiferente. O importante é que você tenha isso em mãos para dar entrada na conversão da sua habilitação. Além disso, nós também precisamos de 2 fototessera. O que é uma fototessera? É uma foto como se fosse a 3x4, porém no formato de documentos italianos. Aqui é chamada de fototessera e você encontra aquelas maquininhas automáticas para fazer em vários locais, em shoppings. É muito simples você conseguir essas 2 fototessera. Você também vai precisar da sua carta de identità italiana, que é a identidade, e do seu codice fiscale, que é o CPF. Então, infelizmente, para quem acaba de chegar, já quer resolver isso, tem que ter um pouquinho de paciência e esperar a residência aqui na Itália para depois dar entrada na conversão da patente, porque justamente você precisa ter a sua identidade e o seu codice fiscale. E por último, mas não menos importante, você também precisa entregar um certificado médico específico para a patente, emitido pelo seu médico de família aqui da Itália. Isso também não é difícil de fazer. Depois que você tem a sua tessera sanitária e o seu médico, você vai conseguir isso sem problemas. É só pedir um certificado de patente. Ele também tem um custo e vamos falar sobre isso. Vocês viram que não são tantos documentos. É a CNH, a tradução juramentada dela, os seus documentos de identificação aqui da Itália, as fotinhas e o certificado médico. E eu já ia me esquecendo que se você fizer pela motorização diretamente, sem a agência que faça a papelada para você, você também vai ter que preencher um módulo chamado módulo TT2112. Eu vou deixar aqui abaixo o link para vocês darem uma olhada e se quiserem baixar o documento que é preciso preencher para entregar na motorização. Se você fizer isso pela agência, não vai ser necessário porque eles vão fazer por você. Parece tudo maravilhoso e realmente facilita bastante a vida sem ter que refazer a autoescola, mas existem algumas pessoas que não podem fazer essa conversão de habilitação. E quem são essas pessoas? Alguém que esteja com a habilitação retida no Brasil por alguma infração gravíssima ou por perda de pontos total. Nesse caso não é possível fazer a conversão porque você não vai estar com o seu documento em mãos. E o outro caso é para quem já residiu na Itália há mais de 4 anos. Se você residiu na Itália mais de 4 anos no passado, voltou para o Brasil, quis voltar para a Itália e fazer a conversão, infelizmente isso não é possível. Você vai ter que refazer a autoescola ou até mesmo tentar dar entrada
e pode ser que eles te peçam um exame extra. Mas isso não é garantia de que a sua habilitação vai ser convertida. Nesse caso, infelizmente, depende da boa vontade de quem pegar o processo. Mas a regra é que quem já morou na Itália mais de 4 anos não pode fazer a conversão e não pode usufruir deste acordo bilateral. Vamos aos valores. Quanto custa converter a minha habilitação brasileira para a habilitação italiana? Os custos de motorização, mesmo que você faça com uma agência, com uma autoescola, são fixos. Então, se você fizer particular por conta própria, você vai pagar, e se você fizer com uma autoescola, você também vai pagar. E são 2 boletinhos. Um boleto no valor de €10,20 e outro boleto no valor de 32. Então esse é o valor fixo que a motorização cobra para fazer as conversões. E outra coisa que você vai precisar pagar em ambos os casos é aquele seu examezinho médico no médico de família. Cada região da Itália tem um valor fixo e aqui no Vêneto é €50, mas eu sei que em outras regiões o valor é bem aproximado, entre €40 e €50 para você fazer esse exame médico com o seu médico de família. Lembrando que precisa ser um certificado específico para a patente, um exame específico para habilitação em geral. É só isso mesmo, não tem nenhuma taxa extra, são esses os valores. Claro que se você precisar fazer as fotinhas, porque você ainda não tem, você vai ter que pagar entre 3 e €5 para tirar essas fotos. Mas como você já vai estar morando aqui e já vai estar com a sua identidade, você provavelmente já vai ter feito várias fotinhas e você vai ter em casa com certeza. Então o valor total da conversão, fazendo com a motorização e considerando o exame médico, é de €92,20. Agora, se você quiser fazer através da autoescola, a autoescola vai te cobrar uma taxa extra para fazer e cuidar do seu processo. Essa taxa pode variar entre 60 e €120. As mais caras cobram até 150, mas essa é a faixa de preço. E isso é o que você vai pagar só pelo serviço da autoescola por ela fazer o processo para você. Todas aquelas taxas de médico e de motorização você vai pagar de qualquer forma. Então, quando você faz esse processo através da autoescola, a taxa fica em aproximadamente €200 totais. Isso dependendo de quanto a autoescola vai cobrar de vocês. Mas com aproximadamente 200 e €250, você consegue converter a sua habilitação. Uma dúvida que muitas pessoas têm quando convertem a habilitação aqui na Itália é o que acontece com a minha CNH brasileira. E a resposta é nada. No sentido que, quando você faz o processo da entrada na conversão, você continua com a sua CNH brasileira original e quando a sua italiana chega, você precisa entregar a brasileira na motorização e ela fica retida. Mas isso não significa que ela é anulada. Retida é diferente de anulada. Se você tem a sua CNH cadastrada no aplicativo, por exemplo, no aplicativo de carteira digital, você vai continuar tendo a sua habilitação brasileira para quando for ao Brasil dirigir tranquilamente. Se você quiser sempre ir no Brasil, você também pode solicitar a segunda via da sua habilitação, sem problemas, ela vai continuar existindo. É como se fosse uma validação de diploma. Se você validar o seu diploma de faculdade do Brasil aqui na Itália, ele não vai deixar de existir e de ser válido no Brasil. Ele só vai te permitir de atuar também aqui na Itália. A habilitação funciona da mesma forma, deu para entender? Outra dúvida cruel de vocês é sobre a PID, a Permissão Internacional para Dirigir. É necessária? Precisa levar? E na minha opinião, se você vem para morar na Itália, ela é totalmente inútil e desnecessária. Por que eu digo isso? Porque na Itália é permitido você dirigir com a sua CNH brasileira e a tradução juramentada dela por até 1 ano da sua residência no país. Então, 1 ano de Itália para você dirigir somente com a sua CNH e a tradução. A tradução você já precisa dela para converter a sua habilitação, então você já vai ter feito. Por que fazer também a PID, que é mais um custo extra?
Para mim, não faz sentido algum se você pode dirigir somente com a tradução. Se você quiser fazer a PID por outros motivos, aí tudo bem, mas para morar aqui na Itália e para dirigir durante um ano, não é necessário, você pode fazer isso com a tradução juramentada da sua CNH. Esta é a hora de você deixar um super like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar demais nesse processo de conversão de habilitação, se já não ajudaram a abrir e clarear um pouco a sua mente sobre isso. E se você ainda não é inscrito, o que você está perdendo? Se inscreve logo aí no botãozinho vermelho, vem fazer parte da nossa família aqui do YouTube, porque tem muito conteúdo interessante sobre a vida aqui na Itália. Deixe o seu comentário sobre sua habilitação, como que está o processo, se você quer ou não comprar um carro por aqui. E noi ci salutiamo qui. Um bacio e até o próximo vídeo.